Olá a todos, então vamos aqui começar com a nossa primeira aula na parte de radiologia intervencionista, já há 4 anos e meio. Então vamos falar para vocês um pouquinho aí do que é essa iniciação para a área de radiologia intervencionista. Então vamos passar um pouquinho aqui dos conceitos de radiologia, um caso particular sobre imagens para a gente pensar um pouquinho, o histórico da radiologia intervencionista, um pouco de arco cirúrgico e, enfim, a tecnologia na radiologia intervencionista nos equipamentos mais modernos. Então aqui como fundo de tela nós temos o equipamento Discovery da GE, um equipamento mais moderno e equipamento robótico, como um exemplo para vocês. Um pouquinho dos conceitos de radiologia. Então, as imagens são formadas por diferença de atenuação dos fótons ao atravessarem o corpo, tá? Quer seja o corpo humano ou o corpo de objeto de estudo. Então, aí a gente começa a focar nesse intuito de que a formação de imagem tem suas características, suas peculiaridades. Então, primeiramente, que nós temos aí diferenças em espessura e densidade. Então, cada material, cada componente químico aí vai barrar mais ou menos a radiação, e também com relação às densidades. Quanto maior a espessura, também mais material tem para ir barrando a radiação. O que barra a radiação, então, chega a menos informação na imagem. Aqui um outro exemplo de garrafas mostrando que o conteúdo delas aí tem densidades diferentes e a gente vê tonalidades de cinza diferentes. O efeito tangencial, ou seja, conforme a gente está olhando o objeto, depende da projeção dele, ele vai ter lá suas distorções. Tá? Então é importante a gente lembrar disso quando a gente está pensando na anatomia que nós estamos estudando. Além do mais, equipamentos antigos tinham no seu receptor de imagem que não era exatamente plano, então tinha também um pouco de distorção nas laterais do detector, além de distorção do próprio objeto referente à sua angulação. O efeito tangencial também, aqui no caso do paciente que foi feito raio-x em decúbito lateral, onde também as suas densidades estão mais do lado inferior da mesa, que no caso seria o lado esquerdo do paciente, o lado direito que nós estamos vendo, e o paciente não está centrado também, então temos aí distorções realizadas aí com equipamentos mais antigos, analógicos também, onde eram mais evidentes alguns tipos de distorções. Nível hidroaéreo, esses níveis de líquidos aí, quando se contrastam com o ar, ficam bem evidentes. E aqui um exemplo de 2 radiografias do mesmo paciente. Nitidamente a imagem da esquerda, tá? Se a gente avaliar pelo quadril, a gente poderia dizer se é anterior, posterior ou posterior anterior, mas o importante é verificar que o paciente está em decúbito ventral ou dorsal na imagem da esquerda. A imagem da direita de quem está visualizando, o paciente está com o decúbito lateral direito, o lado direito está para baixo, tanto que o líquido correu para o lado direito. Aí uma imagem à esquerda, de um tórax, a imagem da esquerda é tida como a imagem normal e a imagem da direita a imagem invertida. Mas se nós pudéssemos enxergar o raio-x, nós na verdade viríamos a imagem como na imagem da direita, já que pela característica do raio-x ele tem um aspecto de luz, então nós enxergaríamos o raio-x como branco, no caso aí fora do corpo está branco, e as sombras, principalmente dos ossos, as partes mais densas, apareceriam no escuro. Porém, pelo desenvolvimento do raio-x, como ele foi descoberto, como ele foi feita a primeira radiografia, se convencionou a dizer que o raio-x tem o osso, no caso as partes mais densas, mais claras. Então, para nós, essa imagem é tida como a imagem da esquerda, a imagem natural, e a imagem da direita, a imagem negativa. Sobreposição de estruturas é uma questão de que a gente tem que avaliar sempre ângulos diferentes para ter certeza de onde estão os objetos e ter uma ideia tridimensional maior. Então, isso é o mínimo que era feito na radiologia intervencionista antiga. Com relação a contraste, então tinha, na verdade, o que a gente tem que saber, levar em conta, em consideração sempre, é o que a gente quer ver na imagem. Claro que a imagem da esquerda está com mais informação, teoricamente, porém, para ver um objeto de partes moles, a imagem da direita, que está com contraste para visualizar algo de partes moles, do que o da esquerda. Então, com
o início dos equipamentos. O controle que se tinha antigamente, basicamente, ali era a tensão e a corrente, né, para se controlar a produção da radiação. E então aí os primeiros, né, cálculos aí, como que era feito essas contas para a gente chegar aos valores de dose, né? Então o KV era 2 vezes a espessura, mas a constante aparelho nos equipamentos antigos era uma constante alta, podia chegar em torno de 30. Hoje em dia essa constante é praticamente zero, se a gente for trazer para o contexto atual. E a miliamperagem, quantidade de fótons e raio-x, então vai ser responsável pela qualidade dos raios. E é basicamente a conta do KV que foi encontrada na primeira conta, com um coeficiente específico para a região de estudo, ou objeto de interesse. Então, aí o coeficiente específico, nós temos ali uma pré-determinação de 1 para osso, 0,6 para peça mole, 0,05 para pulmão, e aí um ajuste poderia ser feito também por fatoridade. Essa conta seria feita para 1 metro de distância, então se você achou um valor a 1 metro, e para a gente fazer um raio-x de tórax, o usual é fazer 1,80 m, então desse cálculo básico você teria que aumentar 32 kV para passar o cálculo de 1 metro para 1,80 m. E o ajuste também poderia ser feito pelo MAS, mas não tão utilizado. E uma coisa muito importante é a questão de ajuste desse fator de qualidade de imagem. Então, não vamos classificar como qualidade maior ou menor, mas sim pela quantidade de aumento de brilho, quando você quer visualizar estruturas de densidades maiores, né, enxergar melhor essa diferença entre as grandes densidades com as pequenas, ou quando a gente precisa de menos densidade para enxergar mais partes moles, onde a gente precisa. Aprendi muito isso com o professor Vilmar Torrano, ele falava inclusive que 15% da variação da dose não altera significativamente a imagem, mas a dose aqui então estaria sendo a mesma. Quando a gente faz esse ajuste para aumentar brilho, tirando 10 kV e duplicando o MAS, por exemplo, a dose para o paciente, entre aspas, tá, seria a mesma. O que muda é o fator de trabalho com essa. Então, isso aí é um material um pouco resumido, né? E agora chegando aqui num caso particular, de uns 10 anos atrás, que eu passei, onde eu era professor numa universidade e me chamaram, né? Tive um convite para ir numa empresa que fabricava catéteres, esses microcatéteres, catéteres PIC principalmente, e eles queriam que eu ajudasse eles a achar uma solução aí para um problema, que diziam que o catéter deles até então não tinha uma boa radiocapacidade na radiografia. Então, qual que era a ideia deles lá na empresa? A sugestão deles era criar um folheto, uma guia rápida, para enviar junto com a caixa do produto, para que ajudasse a orientar os técnicos a visualizar melhor. Aí, eu voltei as perguntas para eles com muitas perguntas, né? Primeiramente, como que eles sabiam, né, além da reclamação dos clientes, como que eles mensuravam isso? Por que o catéter deles talvez fosse, segundo a suspeita, tivesse uma radiopacidade um pouco menor do que a do concorrente principal que eles estavam usando como referência? O que eles não entendiam, né, é muito bem essa questão. Por que no raio-x aparece e no outro não? Que fatores que eles têm que saber controlar? Então, a solução deles esperada, basicamente, seria que eu enviasse, né, um resumo desses cálculos de dose de radiação, que isso chegasse na mão dos técnicos, ou seja, para ensinar de novo os técnicos, eles deviam ter aprendido no curso de formação, como fazer o raio-x, né? Basicamente, o que eu falei para eles que o fator mais importante seria essa questão de ajuste de dose com relação ao fator brilho, para visualizar mais ou menos as densidades. Primeiramente, um folheto vindo dentro da caixa do produto. Isso iria chegar na mão do técnico de raio-x para ajudar a ensiná-lo a fazer um raio-x? E, independente disso ou não, ele iria ou não usar isso iria realmente ajudá-lo na prática, sim ou não? E essa avaliação das imagens que a empresa fazia, eles achavam que essa avaliação era o suficiente pelas radiografias, e eu questionava eles, é qualitativa ou quantitativa? E aí eles não entendiam bem claramente isso. Qualitativa é porque eles achavam que estava bom ou ruim o raio-x segundo a avaliação de cada um. Depois, quantitativa, que eu questionei eles, era o seguinte: a gente precisava mensurar a radiopacidade desses
catéteres para dizer o quanto ele poderia ser compatível, melhor ou pior do que os concorrentes que eles tinham ali como referência. Então, para mim poder comprovar as ideias aí e expor para eles os resultados, os primeiros testes que eu fiz ali foi com madeira e ar, simplesmente para mexer um pouco na densidade, com catéteres diferentes, e não via muita diferença de densidade, e tentava questionar isso com a empresa. Então, minha saída foi trazer para a tomografia, fazer imagens nos catéteres dentro e fora da embalagem, até para mim fazer comprovações, para que eu chegar em um valor, em algo mais mensurável. Eu tinha aí, comecei a fazer algumas análises. O que eu fiz foi, eu montei uma escada para avaliar a densidade com acrílico, e através dessa escada eu conseguiria medir da forma como eles esperavam que fosse medido algumas questões de radiopacidade, mas eu mostrava para eles que isso não era suficiente, não era algo tão factível, não é? E se mudasse a dose, essas imagens aí poderiam ficar melhores ou piores, e isso não era tão reproduzível quando a gente pensava isso no corpo de uma criança dentro de um hospital, fora do ambiente de estudo, mas sim no ambiente prático do dia a dia. Então, o que eu cheguei foi, depois de muitos testes, na tomografia, a gente tem uma problemática que, além do catéter ser muito pequeno, ele é oco, então a gente não tinha como tirar a densidade média do ROI, assim como a gente faz na avaliação de um tecido, quando a gente está estudando a tomografia. Então, foi basicamente fazer a média dos pontos máximos, densidade máxima que o tomógrafo conseguia, depois de muitos ajustes, porque muitas coisas interferiam na imagem, a altura com que eles estavam sendo colocados, o que colocava em cima ou embaixo, a mesa da tomografia interferia. Então, foi um longo e árduo trabalho para chegar em algo factível e mensurável. Consegui chegar em valores aí muito bem, uma reprodutibilidade muito boa, conseguindo realmente dar não só algo qualitativo, mas quantitativo, onde a gente realmente mensurava várias medidas em várias partes dos catéteres para confirmar se não tinha inclusive diferenças entre início, meio e fim dos catéteres, e para que os valores fossem mais fidedignos. Além do mais, isso tudo colocado numa tabela, e como eu acompanhei todo o processo da empresa, dos materiais antigos importados, depois dos materiais fabricados nacionalmente, fazendo isso tudo, eu fiz uma correlação, então, dos materiais usados para produzir o catéter, quantidade incluída aí de materiais A, B, ou C ou D, quanto eles interferiam na radiopacidade e em outras características de elasticidade, dureza e por aí vai, desses catéteres então produzidos. Então, de trazer um pouco dos conhecimentos de radiologia, de como a imagem é gerada, de como os resultados são produzidos, para chegar em algo factível, em que através daqui a gente conseguiu realmente mensurar e trazendo os conceitos que a gente tem de radiologia para um cenário bem diferente. Vamos então para o histórico da radiologia. Eu vou com a mão dele também, que ele conseguia ver a sombra dos ossos. Depois disso, então, que ele foi fazer a radiografia da mão da esposa dele, divulgar em 8 de novembro de 1896. Colocar telas fluoroscópicas onde se podiam enxergar estruturas em tempo real, pela necessidade não só de imagens estáticas, mas sim algo em movimento, algo mais dinâmico, algo para tentar entender algo mais em tempo real. Então, a radioscopia que a gente fala hoje, antigamente era fluoroscopia porque eram telas de fósforo, então onde se conseguia ver imagens das sombras aí, das estruturas internas através de raio-x em tempo real. Então aqui um exemplo de um equipamento bem utilizado na fábrica da França, a nossa embalagem da GE, que demonstra um equipamento ali em cima com tela fluoroscópica, e onde se controlavam então agora mais fatores, né, de intensidade, de brilho aí da radiação, e onde se viam e faziam diagnósticos de exames aí, onde se começaram a usar os meios de contraste para ajudar a diferenciar estruturas internas. Bom, em 1929, Forsman fez aí a primeira tentativa de cateterismo cardíaco, né, e angiocardiografia, onde ele não conseguiu a aprovação do hospital, ele pegou e colocou nele mesmo o catéter e subiu para o coração e fez lá a imagem cardíaca para mostrar que era possível se fazer imagens
não só contrastadas como já eram feitas, mas também diretamente de vasos com isso, né, com o passar do tempo. Então realmente vieram outros aí entre 1930 e 1940, e em 41 realmente teve o que se considerava o primeiro cateterismo cardíaco realmente seguro para fazer no ser humano. E depois também tiveram aí outros avanços aí, como o manejo de doença isquêmica, que mudou drasticamente a demonstração da anatomia coronária, em grande parte também desenvolvido por Sonis, Judkins e Amplatz. E daí, desses médicos, pesquisadores, aí, desenvolvedores, também temos aí os catéteres que vêm com o nome. E daí em diante, em 1977, com a invenção da angioplastia por balão, e as primeiras angiografias, então, depois de usar a tela fluoroscópica direita, então, quando eles realmente desenvolveram equipamento, chamado angiógrafo, né, que é equipamento para a gente ver os vasos em tempo real, né, para fazer uma aquisição dinâmica disso. Então, os primeiros equipamentos eram com sistema de trocador de cassete, ou então teve equipamento também com filme de rolo, quando se inventaram aí o intensificador de imagens, onde era um equipamento então específico, que ele fazia um aumento significativo da imagem dessa tela fluoroscópica, e essa imagem então tinha uma ampliação muito grande desse brilho, e essa imagem podia ser captada então por um visor, ou por um monitor, ou por uma câmera filmadora, que é o que eles fizeram no início. Então o raio-x então situado abaixo do paciente, atravessava o paciente, chegava nesse intensificador de imagem e a videocâmera captava essas imagens em tempo real. Então agora usando uma dose bem menor de raio-x e tendo aí avanços significativos aí em toda a parte tecnológica. E também, graças a esse intensificador de imagem, como era algo pequeno, eles também conseguiram colocar isso em equipamentos menores, como equipamentos móveis, e aí se surgiram os arcos cirúrgicos. Daí, então, também, né, com esses intensificadores de imagem, tiveram a segunda geração de angiógrafos, que foi realmente onde mais desenvolveu toda a tecnologia, os exames, os estudos, tiveram ampliação e um boom mundial aí da modalidade de radiologia intervencionista, onde aí a gente tinha bem definido a sala de controle do lado de fora, a injetora de contraste para fazer as injeções de grandes vasos, um sistema todo mais complexo aí, de um braço cirúrgico grande, bem maior do que um arco cirúrgico normal. Poderia ter também trocador de filmes ainda para fazer um tipo de aquisição com uma impressão direta em filmes, né, com a revelação direta, e também aí o uso de mais monitores e as câmeras, então, que também eram analógicas, depois passaram a digitais. Então, e qual a grande característica aí advinda desse intensificador de imagem? Da imagem sem contraste, com o contraste a gente não tem tanta visualização, a gente começou a ter a subtração e a intensificação. Então, com isso, se melhorou muito a visualização dos vasos, por isso, então, aumentou a quantidade de diagnóstico e de procedimentos. Então, aí os arcos cirúrgicos também foram se desenvolvendo. Aqui um exemplo, né, de um arco, até um arco mais simples, porém como referência ali de que o que nós temos aqui é o controle do KV, do MA com o tempo, né, o MA separado do MAS ou MAS, técnica automática, como nesse símbolo que temos ali, e também a questão do controle de pulsos de radiação, onde a gente conseguia fazer a imagem com menos frequência de quadros para que fosse mais lenta a aquisição e a gente conseguisse diminuir a dose de radiação também, tendo uma velocidade adequada sem precisar ter tantos quadros por segundo da imagem. Um exemplo na geração mais nova de arcos cirúrgicos, que hoje em dia já chegaram a ter detectores digitais também, e justamente esses detectores digitais, que é o que a gente considera a terceira geração dos angiógrafos, onde se mudou bastante as características técnicas do equipamento, onde a gente consegue trabalhar com uma dose ainda menor, né, bem menor de radiação, e como é uma imagem digital direta, então a questão de pós-processamento de imagem ficou bem mais rápido e com muito mais opções. Da linha de produtos da GE, onde a gente trabalha com o mesmo conjunto arco, tubo e detector em todas as linhas então trabalham com um tubo detector mais moderno.
A diferença aí são características de alguns equipamentos. Basicamente o IGS-3 ele faz quase tudo, mas não permite simplesmente a fusão de imagens 3D com a imagem em tempo real. Os outros fazem, e ele tem essa característica para ser um equipamento mais barato, onde se fazem procedimentos mais simples, coisas mais limitadas. O IGS-5 abaixo dele é um equipamento mais completo. O IGS-6 acima à direita, a característica dele é que ele é um biplano, ou seja, são dois arcos, onde se faz o frente e o perfil simultaneamente, ou oblíqua simultaneamente também, né, de acordo com como a gente está manipulando um arco ou outro, ou os dois juntos. Então a gente tem a característica de ver ele em dois planos ao mesmo tempo, e isso pode diminuir, né, o tempo de exame e a redução de injeção de contraste, já que com uma única injeção você já faz duas projeções. E o IGS-7, que é o equipamento robótico, que seria algo mais para essa lei. Então vamos voltar um pouquinho em arco cirúrgico para a gente falar da tecnologia. Então a tecnologia aqui dos equipamentos, basicamente eles têm as mesmas coisas aqui no quesito do arco, né? Então um receptor de imagem de um lado, o braço, que é o que vai fazer essa ligação com o tubo do outro lado. Aqui uma outra vista do arco, então bem diferente, aí ele traz o gerador junto com ele. E no arco nós temos aqui a torre de imagens, que geralmente fica separada, onde a gente vai ter então a visualização das imagens, onde cadastra o paciente, grava e imprime os exames, aí ligada ao arco através de cabos. E também pode ter interface da Icon, né, já que as imagens são da Icon, de envio para outros acessórios, equipamentos e imagens através da rede. E também se permite gravar CD, DVD ou USB. Aqui um pouco do exemplo de amplitude de movimento, né, que um arco tem. Tá? Então aí o arco tem uma característica específica, porque ele é rodinha, então a gente movimenta ele ao entorno da mesa para fazer as imagens. E essa característica de movimento dele independente a gente só tem no equipamento de sala híbrida, que é um equipamento também de rodinha que se move pela sala. Então aqui novamente, né, o painel dele, vou passar um pouquinho dos... Então basicamente o controle da dose, da dosagem KVMS, se a gente estava fazendo esse ajuste de dose automático. E o modo pulsado, como eu já falei, porque a gente faz por pulsos mais esparsos e a gente consegue fazer com que a dose de radiação também seja menor. Uma outra forma de aquisição é o Digital Spot, que é uma imagem única que a gente faz como raio-x de alta resolução, de alta qualidade. Ali a fluoroscopia é tida como normal, né? A fluoroscopia pode ser de alto nível, onde a gente usa uma frequência um pouco maior com nível de radiação para ter um detalhe além, né, do normal, para estruturas onde a gente precisa de um detalhamento maior. E ali a tecla de radiografia também, onde em alguns equipamentos te permite colocar um cassete de radiologia sobre o intensificador de imagem ali no caso e fazer a aquisição de uma imagem direta. Então aqui como que a gente pode girar as lâminas de colimação, fazer tipos de colimação de lâminas em formato de íris, fazer o zoom por magnificação e além disso também, né, aí as ampliações aí do lado direito, a rotação da imagem também, né, para que a gente deixe alinhado ali o que quer ficar para cima, o que fica para baixo, o flip de imagem esquerda ou direita, tem filtros recursivos aí para redução de ruídos, tá, que ajuda na filtração da imagem como um todo. E também redução de artefato de movimento nas imagens e ajuste para ossos e metais. Tem o realce de borda de osso, controle de brilho e contraste da imagem direta, os pedais de aquisição que geralmente são divididos em um pedal para fluoroscopia e um pedal para grafia ou aquisição, e um disparador manual, que geralmente é de gravar a imagem também, que pode ficar na mão do operador, enquanto o pedal está junto com o médico. Então aqui um pouco de exemplo de pós-processamento de imagem, de telas onde a gente consegue ajustar brilho, contraste, fazer medições, anotações, fazer pós-processamento de imagens, como viriam as informações do paciente, da técnica usada, as informações que o operador e o médico têm aí para estar acompanhando em tempo real. Essa é a imagem da tela da esquerda, na tela da direita, então, a dose acumulada, o modo de aquisição que está sendo feito. Tá? E
Esses equipamentos chegam a ter, né, alguns dos equipamentos mais completos, como a gente tem na linha 9900, ele chega a ter um tipo de controle para o médico colocar na mesa do lado do paciente e conseguir ele ali controlar os movimentos de arco e de aquisição de imagem, como o técnico de raio-x tem ou teria. Então vamos para o tópico que seria a tecnologia então, da radiologia intervencionista, da GE, que desenvolveu o primeiro detector digital para radiologia intervencionista. A gente tem uma redução de 90% de dose do primeiro equipamento até os equipamentos de hoje. Como resultados operacionais, a gente vê em estudos aí que tempos de procedimento utilizando softwares avançados têm diminuído aí em torno de 28%, tá, usando softwares aí, por exemplo, para cardiologia estrutural, e redução de custo de modo geral também, porque com mais assertividade, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, a gente tem menos problemas de complicações ou restenose nos pacientes. Um dos termos comuns aqui em radiologia intervencionista, o arco cirúrgico, então, o equipamento que eu já mostrei para vocês, que tem um braço em C, e eles são de rodinhas, eles transitam mais entre as salas, pode ser levado de uma sala para outra. Hemodinâmica é um termo muito usado para o setor, mas na verdade hemodinâmica, em resumo, seria simplesmente a dinâmica do sangue, né? A gente pode falar com o capítulo da fisiologia que estuda então essa circulação do sangue. E a radiologia intervencionista realmente é, segundo aqui a Comissão Internacional de Radioproteção, que a radiologia intervencionista são procedimentos que compreendem intervenções diagnósticas e terapêuticas guiadas por um acesso percutâneo ou outros, usando a imagem fluoroscópica para localizar a lesão ou local de tratamento, monitorar o procedimento, controlar e documentar a terapia. Tá? Ou seja, algo muito mais complexo. Eu digo que a radiologia intervencionista engloba não só a hemodinâmica, mas parte da eletrofisiologia, ortopedia e outros muitos mais. Tá? Então, chamar o setor de radiologia intervencionista de setor de hemodinâmica seria um termo muito mais limitado para o que se pode fazer lá dentro. Tradução de IGS, para nós é Sistema de Imagens Guiadas, que, em resumo, é um angiógrafo, né, da GE. Fluoroscopia ou radioscopia são imagens produzidas em tempo real por raio-x em telas que fluorescem ao receber radiação. Imagem subtraída, então, é quando a gente usa recursos de imagem para subtrair e tirar o osso da imagem. Radiação em si é simplesmente a transferência de energia, né? E aí ela pode ser eletromagnética, micro-ondas, ondas de rádio, radar, laser, entre outras. Ela pode ser ondas aí que têm comportamento como partículas, e da onde se pode estudar aí a questão do feixe de elétrons, prótons, radiação beta, alfa e nêutrons, enfim. E essas radiações também podem ser ionizantes, ou seja, o dosímetro é um item de controle de exposição ocupacional às radiações ionizantes, o RaySafe 3. Ele estará sendo comercializado em breve aí pela GE, que é um dosímetro em tempo real, também uma forma da gente controlar em tempo real a quantidade de radiação que está sendo dissipada aí durante o procedimento para os ocupantes, aí, para os médicos, os demais operadores e técnicos que estejam prontos, próximos aí do paciente. Fluoro subtraída é uma imagem que a gente faz em tempo real, que ele subtrai tudo ali com o intuito de visualização do que está sendo, o que está se movimentando posteriormente. A gente usa mais para fazer embolizações de estruturas ou vasos. Roadmap subtraído, que é simplesmente então uma imagem que faz uma subtração, quando injeta o contraste, por onde o contraste passa fica uma marca branca. Essa marca branca, então a gente sabe onde o contraste passou, e daí em diante, pisando na fluoroscopia, você está vendo em tempo real o que está acontecendo e está com o vaso delimitado, ou seja, para a gente ver vaso em radiologia intervencionista, a gente tem que estar injetando contraste. Mas se você sabe que o vaso está ali naquela posição e você consegue depositar essa marca branca de onde o contraste passou, você consegue estar vendo então só o que você está manipulando ali de material sem ter que ficar injetando contraste toda hora. O roadmap é quando você já tem uma imagem de uma aquisição subtraída da região, a gente consegue congelar a imagem e transformar essa imagem em roadmap, ou seja, já tem uma aquisição feita naquela região, você paralisa a imagem, transforma isso em roadmap e você não precisa injetar contraste de novo nessa mesma região para poder estar vendo a estrutura.
E aí algo um pouco mais avançado já, a questão do Integration Registration, o registro integrado, é quando a gente consegue pegar um 3D anterior do paciente, pode ser de outra modalidade, como PET-CT, ressonância, de tomografia, e fundir as imagens em 3D de um exame anterior com o exame atual para a gente ajudar a enxergar diferenças ali, patologias. Então nós temos aí a questão de fusão, né, de imagem, do fusion, que é simplesmente fundir volumes diferentes. Então se você fez mais de um volume com ou sem subtração, a gente consegue separar objetos e estruturas e somá-los ali com cores diferentes para entender melhor o que está se passando, né, como estão ali os objetos, os stents, todos os devices que foram usados ali em relação com osso e vaso. 3D Imaging, né, aquisição das imagens em 3D, assim como na tomografia o arco faz um giro de 200 graus e nesses 200 graus de rotação no formato cone beam, né, já que a gente tem um detector aí quadrado, ele faz uma reconstrução desse volume em 3D. E a gente pode trabalhar assim como na tomografia, com MIP, com volume renderizado, girar ele em todos os sentidos, e também tem os cortes axial, sagital e coronal. E por último, o 3D Road Mapping. A gente consegue, através desse 3D ou um 3D vindo de fora, manipulá-lo, fazer ali as medidas, os planejamentos em cima desse volume e fundi-lo com a imagem em tempo real. Então isso é o que a gente chama de 3D Roadmap, que permite com que a gente consiga ter informação de um volume 3D em tempo real junto com a imagem. Tem uma maior potência e capacidade de dissipação de calor para permitir, né, que tenha uma filtração espectral, endurecimento do feixe para diminuir os feixes de baixa dose que causaria mais lesão ao paciente. Fluoroscore, a gente consegue gravar uma imagem fluoroscópica importante como uma aquisição, porque muitas vezes, para quem conhece, sabe que durante a manipulação, às vezes o catéter cai, ou o médico está tentando ver uma imagem, mas ele já viu na fluoro, e ele não tem a necessidade de muitas vezes ter que pisar no pedal da grafia para voltar a gravar. Então, se ele já viu algo interessante que ele queira gravar, ele simplesmente transforma essa imagem numa aquisição também, claro, como foi feito em fluoroscopia, tem uma dose, uma qualidade um pouco inferior, porém é algo muito útil aí. Então, na AGE nós temos também, a partir de uma imagem já feita, ou mesmo que não tenha imagem, a gente consegue colimar e ver no monitor principal como está ficando essa imagem antes da gente voltar a pisar ou começar a pisar no raio-x. Então, essa é uma forma de a gente também, durante a aquisição de imagens, conseguir diminuir aí a radiação. Falando aqui um pouquinho de telescópio, o que define um telescópio ter capacidade de visualizar além é a capacidade dele de ampliar a luminosidade que chega até ele. Tá? Então, os telescópios maiores são tão fortes que ele não consegue nem mesmo ver a Lua, porque a Lua é um objeto grande que reflete muito. Então, os telescópios mais fortes, que a gente consegue ter mais definição de imagem de algo, de coisas muito mais distantes, então o que eles têm em característica é o aproveitamento da luminosidade. Quando a gente fala aqui de característica também de um detector de radiação para ter mais ou menos sensibilidade, quanto mais ele aproveitar a luminosidade ali, né, dos raios X que chegam, menos dose a gente precisaria. E quando a gente precisa de dose muito alta, como a gente vê nas imagens da esquerda, fica difícil para o equipamento compensar a densidade de onde tem ali osso, mediastino, coração, com a parte do pulmão. Então, quando você trabalha com uma dose mais alta, um outro efeito ruim é justamente você acabar queimando, né, saturando um pouco a imagem de onde está menos denso. Então, a GE tem, além do detector que tem um aproveitamento maior do brilho, ele tem esse gerenciamento de faixa dinâmica, onde ele ajuda a controlar as densidades de cinza para que a gente tenha uma melhor visualização. Tá? Então, aqui no caso
Embaixo na direita, que aparece por último, é uma imagem de coronária, onde a gente vê que não tem tanta diferença da região onde tem o osso. Claro, a gente consegue ver o osso, consegue ver o pulmão numa mesma imagem, muito diferente das imagens da esquerda, que são imagens antigas, com equipamentos com tecnologias diferentes, onde a gente perde muito informação. Então, na GE, nós temos um detector que tem a melhor relação de DQE do mercado, 84%, onde a gente tem uma melhor eficiência na detecção da radiação. É um resumo de todos os fatores que a gente tem que elevam, que tem melhor padrão de qualidade de imagem. Ele tem a função de compensar as densidades do tecido, minimizar ruído, maximizar a resolução do contraste, otimizar a nitidez da imagem e ajuste de brilho. Então, esse detector flat tem uma cobertura ótima pelos tamanhos dele, com eficiência máxima com relação aos concorrentes. O tubo de raio-x da GE tem 3 pontos focais, onde a gente tem uma precisão mais avançada, né, no uso do foco em si, para que a gente tenha um melhor detalhamento dos objetos também. A filtração automática de cobre, que se ajusta pela densidade do paciente, para ajudar no endurecimento do feixe, para melhorar a penetração. E alta potência e dissipação para suportar procedimentos mais longos. E nos angiógrafos que nós temos aí, então, console e estação de trabalho. Então, o console principal do equipamento na esquerda, onde a gente faz aí basicamente o cadastro de paciente, ou traz o cadastro do paciente já da rede fax do cliente, faz o acompanhamento, revisão de imagens aí em tempo real, e além disso também as imagens que estão sendo adquiridas, as imagens acabaram de ser adquiridas, elas já começam a ser transferidas também para a Workstation, e é na Workstation que está tudo interligado, onde a gente controla, monitora a questão das imagens e pós-processamento do 3D, onde a gente faz processamento mais avançado para uma documentação, ou simplesmente limpa e usa essa imagem para fundir essa imagem, por exemplo, do 3D feita na hora ou adquirida previamente de uma outra modalidade, como tomografia, ressonância, PET-CT, que seja. A gente faz isso e funde, então, essa imagem com a imagem em tempo real dentro da sala. Então, isso aí já ajudando a elevar a radiologia como um todo. Esse é o meu contato, rodrigosouza@ge.com. Eu sou líder de marketing clínico na GE e espero ter passado para vocês um pouco do que é o setor de radiologia intervencionista, e conto com vocês aí para enviarem suas dúvidas por e-mail.